Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Clara Montenegro Fonseca. Mais uma vez estou aqui com vocês para dialogarmos sobre o direito penal. E especificamente na nossa aula de hoje, o nosso curso de hoje é o curso sobre crimes em espécie, na verdade, crimes em espécie 2. Nós estamos aí no fechamento do direito penal, né? Direito penal 4, especificamente. E estamos no título 8º, que traz dos crimes contra a paz pública. Então, a objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado, é exatamente a paz pública. A paz pública seria a ordem social, a busca por uma tranquilidade social, né, para se evitar uma perturbação, uma intranquilidade social. Então, todos esses crimes que a gente vai estudar, não são muitos, na verdade. Nós temos apenas 4 espécies delitivas, né, nesse título, é um título pequenininho. São crimes que procuram, então, evitar que haja essa perturbação social, que haja essa intranquilidade social. Então, desde o artigo da incitação ao crime, que está no artigo 286, passando pela apologia de crime ou criminoso, que vem previsto no artigo 287, passando também pela associação criminosa, que está lá no artigo 288, aquele antigo quadrilha ou bando, né? O nome iuris antigo, que foi modificado lá em 2013, com a nova lei de organização criminosa, a lei 12.850, que surgiu aí trazendo um tipo que não existia, exatamente o tipo que traz a estrutura da organização criminosa. E a gente tem um delito novo, que seria a constituição de milícia privada, tá bom? Nesse vídeo aqui primeiro, nesse momento em específico, eu vou tentar abordar com vocês a incitação ao crime. E a gente vai fazer outros vídeos especificando cada delito desse título 8º. Fazendo assim com que cada tipo separado possa ser estudado por vocês no momento escolhido. Então, a gente separa esse título 8º a partir de cada espécie delitiva, tá legal? Então, sendo assim, vamos fazer algumas considerações iniciais, como eu já falei, a objetividade jurídica, ou seja, o bem jurídico, né, o interesse, gosto mais de falar interesse tutelado pelo Estado, em termos penais aqui, é a paz pública, né? Ou seja, o Estado quer que a ordem social seja mantida, né? Que haja uma tranquilidade social quando ele previu aqui o estabelecimento, né, dessas situações delitivas. E a doutrina fala, pessoal, que esses crimes, de regra, são crimes de perigo abstrato, né? E há uma crítica, não sei se vocês recordam, quando a gente estudou parte geral, há uma crítica muito ferrenha a crimes de perigo, né? É uma classificaçãozinha que se contrapõe exatamente aos crimes de dano. Se por um lado os crimes de dano, de fato, são crimes que atingem bens jurídicos, né? Ofendem bens jurídicos, os crimes de perigo, segundo os doutrinadores, não estariam totalmente respeitando aí o princípio da ofensividade. E o princípio da ofensividade é um dos pilares, né, aí, da ideia de direito penal mínimo. É um pressuposto material mínimo para que houvesse aí um direito penal legítimo. Então, quando a gente fala em crimes de perigo abstrato, que a gente não chega a sequer ter lesões a bens jurídicos, né, esse perigo é presumido, o Estado presume uma situação de risco e essa situação de risco ela é suficiente para legitimar a proteção jurídica, a doutrina diz que não teria, né, uma necessidade extrema de haver a punição. Seria uma grande ideia de prevenir, de prevenção e uma intervenção muito grande do direito penal para situações que talvez não fossem necessárias essas intervenções. Então, não esqueçam que esses crimes são classificados como crimes de perigo abstrato e, ao mesmo tempo, também não esqueçam que alguns doutrinadores fazem essa crítica aos crimes de perigo abstrato em termos de ofensividade. Como são crimes que não precisam demonstrar concretamente ofensas aos interesses ali tutelados pela norma, em termos outros, não precisam demonstrar ofensa aos bens jurídicos ali protegidos pela norma, os doutrinadores dizem que aquela intervenção seria um pouco exagerada, tá bom? Seria uma antecipação da punição estatal, né? A incriminação recai, na verdade,
alguns atos que seriam, entre aspas, atos preparatórios para outros delitos, né? Se a gente for pensar, por assim dizer, a associação criminosa, né? A conduta de se associar, por exemplo, no mínimo 3 pessoas para a prática de outros crimes. Na verdade, essa associação ainda não praticou o crime. Então, é um ato preparatório que já vai ser punido. Então, tudo bem, a própria associação é um risco à paz futura, né? Então, existe essa crítica, mas o que há, de fato, é que é crime e ocorrendo a situação delitiva, o legislador tornou crime, existe legalidade para a punição, não há o que se discutir em termos de legalidade. Isso é uma crítica da doutrina, tá bom? Então, optou-se de fato por esse tipo de punição antecipada desses atos preparatórios, né? Então, eles se tornaram condutas principais. Então, a discussão aqui é apenas em termos de crítica ao direito penal e não em termos de, é possível ou não é possível? É claro que é possível. Está legalizado. Então, ocorrendo a associação, por exemplo, criminosa, é claro que a gente vai poder invocar aí a aplicação da lei, tá? Então, não há por que a gente falar em, por exemplo, não aplicação do artigo 288, porque seria mero ato preparatório. Não, é claro que não. Existe já o tipo penal, então o crime ocorreu, tá bom? Então essa ideia é uma crítica à ideia de crimes de perigo abstrato, uma crítica ao direito penal, tá bom? E não efetivamente uma questão dogmática de possibilidade ou não de aplicação na situação concreta, tá bom? Aí, adentrando especificamente no conteúdo que eu separei para esse vídeo, que seria o delito de incitação ao crime, quem estiver com o Código Penal aberto, é interessante que abra, é um crime curtinho, mas é bom sempre a gente acompanhar, né? Porque às vezes é bom grifar algumas situações, quem tem os marca-textos, né? As canetinhas coloridas, sempre é bom fazer algumas anotações, ou mesmo em grafite. O crime é bem tranquilo, né? É um crime fácil de até memorizar o preceito primário dele, né? O crime vem previsto no artigo 286 e o legislador diz assim pra gente, né? Conduta nuclear, verbo núcleo. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, né? Primeiramente, né? Incitar. A conduta, verbo núcleo, a conduta nuclear é incitar. Vocês poderiam me perguntar assim, Ana, eu lembro que quando a gente estudou parte geral, né? E a gente viu o assunto concurso de agentes, concurso eventual de agentes, nós estudamos lá que as condutas de partícipes, né? Ou seja, as condutas acessórias eram induzir, instigar ou incitar e auxiliar. Então, incitar alguém a praticar crime, ou seja, quando eu coloco na cabeça de alguém, quando eu estimulo alguém à prática de crime, eu sou autor de um crime ou eu sou partícipe de um crime? Realmente, a gente aprendeu lá no assunto, né? Lá na temática concurso eventual de agentes, que a palavrinha instigar, estimular, incitar, geralmente é uma conduta acessória. Então, quem, por exemplo, estimula outro a matar, é partícipe do crime de homicídio, caso aquele outrem venha a matar alguém. Então, Ana estimulou, por exemplo, João a matar Maria. Eu cheguei para João e disse, João, realmente, mata Maria? Tu não quer matar Maria? João disse, quero matar Maria. Eu disse, vai, mata. Eu sou partícipe da conduta de autoria de João matando Maria vítima. Então, vocês aprenderam lá que quem pratica o verbo núcleo matar, João, é autor. Maria foi vítima, eu estimulei a conduta que já existia na conduta de João, eu seria partícipe do homicídio de João enquanto autor. Então, instigar, no caso aqui, incitar, que seria estimular a ideia pré-existente, já existente, seria uma conduta acessória. Mas, Ana, no artigo 286, a gente tem a coincidência, né? Incitar é estimular, é instigar.
Ah, pessoal, mas aqui ela de fato se tornou uma conduta principal. Então, quando eu instigo publicamente a prática de crime, eu posso ter o 286. Aí a gente vai ter que saber diferenciar que tipo de instigação vai vir para o 286 e quais serão as outras que permanecerão como conduta acessória de um crime de outra pessoa. Ou seja, quero dizer, você vai ter que saber diferenciar o artigo 286 de concurso eventual de pessoas. Então, vamos primeiro entender o que o legislador quis colocar aqui no incitar publicamente a prática de crime, para depois a gente voltar e fazer esse comparativo, tá bom? Só um detalhe para a gente não passar aqui despercebido, já que eu falei que a pena é de detenção de 3 meses a 6 meses ou multa. Percebam que de plano é uma infração de menor potencial ofensivo, vai seguir os ditames da lei do GECRIM, a lei 9.099 de 95, né, dos juizados especiais criminais. Então é tranquilo, admite transação penal, se caso for proposta pelo Ministério Público, né, e se for aceita, vai impedir o acordo de não persecução do 28A do Código de Processo Penal. Mas se não for aceita, pode ainda caber o SUSIS da Lei 9.099, que é a suspensão da pena prevista também nessa lei, né? Então vai aí caber institutos despenalizantes, tendo em vista que é um crime, exatamente, uma infração de menor potencial ofensivo. Lembrando que pena de detenção tem regimes de cumprimento de pena iniciais, ou semiaberto ou aberto, ou aí o juiz pode determinar aí o cumprimento da multa, né? O juiz vai verificar se é interessante instituir uma multa ou uma pena pequenininha para quem praticou a situação, aí se for o caso, cumprir. Se não houver os institutos que eu falei, transação ou suspensão mesmo da pena, tá legal? Então vamos entender o que seria esse incitar publicamente a prática de crime, tá? Primeiro, o legislador fala publicamente, né? Então vamos entender o que é publicamente. Se o legislador colocou publicamente, esse elemento público é um elemento importantíssimo, né? Então deve ser ou num local público ou em algum lugar que tem alcance público. E esse lugar que tem alcance público, por exemplo, aqui, né? Eu tô lançando esse vídeo aqui, é lógico que eu não divulguei para muita gente esse nosso canal, né? Está sendo divulgado apenas para vocês, meus alunos diretamente desse semestre, mas eu não tenho noção do alcance que esse meu vídeo pode tomar. Então, supondo que eu fizesse aqui uma incitação dolosa a determinado crime, eu poderia incorrer na prática do artigo 286. Então, o local aqui, por mais que eu esteja gravando de um ambiente que não é público, mas esse vídeo está tendo um acesso público e pode ter um alcance a um número indeterminado de pessoas. Então, lembrem-se de vincular 2 elementos imprescindíveis para que esse delito se configure, que seria o elemento publicamente e o alcance a várias pessoas. Então, deve ser um local público, com alcance público, pode ser por meio da internet e deve ter esse alcance a um número indeterminado a várias pessoas, tá bom? Aí, se eu estou falando isso, a gente pode, no caso, excluir, a contrário senso, reuniõezinhas privadas, né? Um ambiente mais reservado, não são ambientes propícios, por exemplo, para a prática desse crime. Exatamente porque não vão ter o condão, pessoal, de perturbar a paz social, não vão gerar aquela intranquilidade social que eu falei para vocês, que é o que o legislador quer evitar quando ele pretendeu aí estabelecer essas condutas como condutas efetivamente delitivas, tá bom? Aí vamos retornar agora para aquela ideia que eu coloquei para vocês. Se eu estou falando que eu devo incitar publicamente e eu devo me dirigir a um número indeterminado de pessoas, vocês já devem estar refletindo a diferençazinha entre o crime
e a ideia do concurso eventual de pessoas. A ideia é a situação na qual o sujeito, ele no lugar de praticar esse crime aqui, ele vai ser tão somente partícipe do crime de outra pessoa. Então, a instigação particular ao crime, ou seja, uma instigação a dada pessoa em específico, né? A instigação de Ana a João para matar Maria, como eu falei, não vai configurar esse delito. Vai ser simplesmente uma participação criminosa. A gente vai se valer lá do artigo 29 do Código Penal, que traz a ideia de todos que concorrem para o crime devem responder pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade, que é a ideia geral, né, da teoria monista, do concurso eventual de agentes, que a gente tem em relação à ideia de coautor, de participação, que a gente vê lá em parte geral. Então, a gente vai excluir esse crime e a gente vai ter ali comparsas, né? Então, eu vou ter apenas um crime praticado em específico por duas pessoas que se ajudaram. Diferentemente aqui de uma ideia genérica, de uma ideia genérica não, perdão, de uma ideia de lançar a instigação para um crime, mas para diversas pessoas indeterminadas. Então, eu não me dirijo a uma pessoa específica. Eu nem sei a quem eu estou me dirigindo. Eu nem sei a quem eu posso alcançar, né? O alcance aqui é tão indeterminado que é a incitação a crime, né? Publicamente. Então, o publicamente tem exatamente esse condão de indeterminação. Então, é nesse sentido que o legislador aqui quis proteger a sociedade, né? Dessa indeterminação. Uma outra coisa que está bem claro aqui no tipo penal, e vocês devem ficar bem atentos a isso, é que a incitação, ela se refere a crimes. Então, inexiste no artigo 286 a incitação à contravenção penal. O artigo fala incitar publicamente a prática de crimes, ele não fala outro tipo de infração penal, como é o crime anão, o crime liliputiano, o crime vagabundo, que é a contravenção penal, né? Apenas lembrei para vocês as outras classificações doutrinárias que alguns, exatamente doutrinadores ou ordenamentos, como Nelson Hungria, como ordenamento italiano, traz para contravenção penal, né? Chamam de crime liliputiano, crime anão, crime vagabundo. Então, se você incita alguém à prática de uma contravenção penal, se você diz, vamos ali praticar vias de fato, vamos cuspir em alguém, vamos perturbar o sossego de alguém, isso não vai ser incitação a crime. Por quê? Princípio da legalidade. Eu não posso fazer analogia em malam partem. Muito menos se você instiga a prática de algum ato considerado por alguém imoral. Então, deve, de fato, vir descrito como crime. Ou no Código Penal, ou em outra lei que defina crime. Tá legal? Então, lembrem-se da ideia de legalidade, não há analogia em malam partem. Se o fato não é definido como crime, mas é definido como contravenção ou ato imoral, não está no alcance da norma, tá bom? Então, é atípico, a gente não tem que falar em artigo 286, tá bom? Só mais um detalhe, né? Porque eu falei para vocês anteriormente, quando eu tô falando aqui e eu quero cometer esse delito, se eu quiser cometer esse delito, pessoal, é importantíssimo que eu estimule aqui, vamos dar um exemplo, né? Professora, como é que você praticaria esse crime? Gente, é um exemplo para que a gente assimile a ideia. Por favor, meu ânimo aqui é educando, eu não tenho dolo. Mas teria que ser uma situação assim. Pessoal, a partir de hoje, vamos matar as pessoas detectáveis com o vírus do Covid. Gente, é um exemplo. Então, se eu cometesse essa aberração, essa bobagem, essa loucura, né? De falar que deveríamos matar as pessoas que tivessem Covid, porque vão nos contaminar a partir de hoje, né? Eu estaria incitando homicídio, né? A partir de hoje, então seria um crime certo, determinado, seria um absurdo e estaria cometendo incitação a crime. Então vejam, quando o sujeito ele incita a crime certo, determinado, aí a gente pode ter o artigo 288. Com isso eu quero dizer que menções vagas, menções genéricas não entram aqui também na composição da tipicidade desse crime, tá bom? Uma outra coisa interessante para a gente
pensar na discussão desse delito aqui é a respeito de opiniões, né? De descriminalizações. Vocês poderiam me perguntar assim, Ana, na modernidade a gente discute muito questões de individualidade, né? A gente tem discutido muito questões de direitos individuais. Se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres têm muito discutido, né, a possibilidade de aborto hoje em dia, né? Por exemplo, a Argentina foi legalizado, né? A gente tem discutido bastante o aborto. Já de muito tempo se discute, mas vamos supor que eu esteja, por exemplo, num congresso e eu esteja discutindo a liberdade da mulher de prática de aborto. Vocês poderiam dizer, Ana, quando você está lá num colóquio, num congresso, num debate, e você está lá opinando, né? Por exemplo, pela descriminalização da conduta abortiva, né? Ou vamos supor, eu, por exemplo, eu sou a favor da legalização da maconha para uso medicinal, né? E aí da Liga da Maconha, né? Eu sigo o pessoal, eu acho que é importantíssimo, acho que não é nem questão mais de opinião. Eu não tenho nem o que opinar se a comunidade médica, que é quem entende, diz que de fato funciona para epiléticos, diz que de fato funciona para fins terapêuticos. Quem sou eu, uma mera professora de direito penal, para dizer que não deve ocorrer, que não deve ser usado a cannabis para aqueles fins, né? Então, quando a gente começa a fazer essas discussões, questionaria eu a vocês, né? Será que isso é incitação à prática de crimes, né? Porque o uso, de qualquer modo, da maconha poderia ser taxado aí ainda na lei de entorpecentes. Apesar de não ter pena, o uso ainda está lá como típico, né? Não tem a pena privativa, mas ainda está típico. Poderíamos pensar ainda mais. Será que a Marcha da Maconha, já ouviram falar do movimento ali da reunião? O pessoal se mobiliza para discutir a descriminalização da maconha mesmo em geral. Ou poderíamos pensar na discussão na Itália, né? Se discutiu muito, eu vivi muito isso, a discussão sobre eutanásia, sobre o testamento vital, né? O nome é um pouquinho estranho, testamento vital, porque na verdade é o testamento para quando a pessoa está para falecer, digamos assim, diretivas do testamento vital. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu sofro uma parada cardíaca e eu deixe pré-notado ali, deixe previsto no meu testamento que eu não quero ser ressuscitada, caso eu venha a sofrer essa parada, né? Então, eu estou ali, de qualquer modo, discutindo sobre a eutanásia. E a gente ainda não tem a eutanásia, de fato, legalizada no Brasil, né? Então, esse tipo de situação é incitação a crime, se eu chego para outra pessoa, ou então em público, e falo sobre isso. Aí, é claro, e aqui eu já adianto para vocês que não, né? Se a gente não tem o dolo de incitar, se a gente tem o ânimo ali de expressar opiniões, a gente está de fato usando liberdade de expressão. Então, a gente tem que saber separar os contextos, né, de manifestação e a forma como aquele argumento está sendo tratado, tá bom? Que é totalmente diferente, né, de um caso concreto que existiu. Claro que eu não vou citar nomes, mas aí vocês não pensem que é um exemplo simplesmente de professores de direito penal, né? Que geralmente os alunos dizem, né? Isso é exemplo de professor de penal, só existe nos livros ou nas aulas do professor, né? Existia um caso, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas foi até bastante veiculado mediaticamente falando, né? Moradores e populares estavam reunidos em determinada comunidade e se procurava naquela situação uma mulher que havia praticado rituais de magia maléfica em relação a determinadas crianças, e ela praticava essas magias maléficas, esses rituais, e ela matava essas crianças.
E essa mulher desapareceu, enfim, a única coisa que se conseguiu concretizar foi um retrato falado. E a partir desse retrato falado, um sujeito que estava nessa reunião, determinado dia lá que havia essa reunião, esse sujeito chegou lá na reunião e disse: gente, a mulher que está sendo procurada, tendo em vista que ela praticou aquele ritual maléfico, está lá fora, vamos lá, vamos apedrejá-la, vamos tomar alguma atitude. Gente, a galera que estava reunida foi e tomou as dores e pegou aquela mulher, e assim, a situação foi mais uma vez trágica, né? E pegaram de fato, e aí é triste por isso. E a situação realmente foi lamentável, porque pegaram a mulher, a suposta mulher que havia praticado os rituais contra as crianças, que havia matado as crianças, e mataram-na. Porém, aí vem o desfecho trágico mesmo. Não era a mulher, era uma mulher semelhante à assassina, né? A assassina real. Então, veja, o sujeito que chegou lá na reunião e disse: minha gente, vamos lá, vamos pegar aquela danada, tal. Ele, de qualquer modo, ele incitou a crime, né? Mesmo que a mulher não fosse a mulher real, ele está incitando a prática de crime, né? Pessoas indeterminadas em público. Então, eram várias pessoas que estavam ali. O crime que ele incitou era um crime certo, né? E o crime ocorreu. Aí vocês poderiam me perguntar: Ana, aquele sujeito que incitou responde pelo quê? Ele responde pelo crime de incitação. Se ele também teve nexo ali com a prática do homicídio da mulher, ele responde pelos dois. E os populares respondem tão somente pela prática do crime que eles praticaram. Por exemplo, o homicídio daquela mulher. Tá bom? Então lembrem-se disso. É um crime, pessoal, que a doutrina classifica como um crime de ação livre, né? Então pode ser praticado de qualquer forma, de forma verbal. Geralmente é praticado de forma verbal, né? Mas nada impede que seja praticado de forma escrita, que eu distribua um texto, um artigo, um panfleto, mas geralmente é mediante discursos, né? Palavras, mas pode ser por texto, por panfletos, quase que não saía, panfletos, né? Você tá ali, pode estar no carro de som, não diretamente você faz a instigação, mas você, ao mesmo tempo que está no carro de som, tem alguém da sua equipe ali, ó, distribuindo o panfleto com a instigação ao crime, né? Pode ser uma estratégia ali para o cometimento do crime. E há autores aí que bolam estratagemas para trazer a forma de cometimento do crime por via gestual, né? Aí a gente lembra alguns exemplos que trazem a figura, por exemplo, do agente de trânsito. Imagine um agente de trânsito, né? Ele tem o apitozinho e ele tem os comandos através dos braços, né? Então ele gesticula para que o sujeito vá e ele consegue comandar as pessoas através dos gestos. Então a doutrina fala que esses agentes e outras pessoas podem dar comandos para grupos de pessoas para que essas pessoas viessem ali apedrejar alguém, enfim, cometer algumas situações delitivas. São situações mais raras, porém são factíveis. Você pode, através de gestos, incitar a prática de crimes, mas mais difíceis de acontecer, porém nada impede que de fato ocorra. Algumas características gerais, só para a gente não passar em branco, tá? Qualquer um pode ser sujeito desse crime, é um crime comum, não tem condição especial para a prática do crime. A vítima é a coletividade, né? O sujeito eventual é a própria coletividade, a sociedade. A doutrina classifica quando a coletividade é a vítima esse crime de crime vago. Eu não gosto dessa classificação, especificamente como minha tese, minha dissertação foi sobre vitimologia. Eu não gosto dessa ideia, crime vago, né? Porque geralmente o crime deveria ter pelo menos uma vítima, né? Mas, enfim, é uma crítica mais particular do ponto de vista da vitimologia. No momento pertinente, a gente pode até discutir esse assunto, quando a gente estiver tirando dúvidas numa aula sincrona, né? Eu já falei do verbo nuclear para vocês, é incitar. Nessa situação aqui, quem incita é autor de crime, tá? Então, é autor do artigo 286.
Poderiam me perguntar, professora, esse crime aqui admite participação? Admite. Nada impede que alguém incite outrem a incitar. Então, por exemplo, vem alguém aqui no meu ouvido e diz: Ana, aproveita esse teu canal aí e incita a sociedade a cometer crimes. Vamos supor que o marido, enfim, meus colegas, meu amigo me incite a incitar em determinadas pessoas a prática de crime. Essa pessoa que me incitou vai ser partícipe do crime de incitação à prática de crimes, tá? Então, nada impede que haja nessa minha conduta, do artigo 286, ajudas, tá bom? Esse crime só existe na forma dolosa, evidentemente. Então, o dolo aqui é o elemento subjetivo do crime, não há forma culposa. Só voltando àquela crítica que eu fiz na abertura do vídeo, né? A respeito dos crimes de perigo, que crimes de perigo abstrato são crimes que perdem um pouco aí, ou que melhor, que fazem com que aquele princípio da ofensividade aí não se verifique, né? Que haja uma intervenção aí um pouco exagerada do direito penal, tendo em vista que não existe uma lesão efetiva ao bem jurídico, perdão. Aí, nesse sentido, é importante trazer uma visão do autor Rogério Greco, né? Quem estuda por Greco deve estar vendo que ele defende que esse crime, na verdade, só deveria existir se verificasse, no caso concreto, pessoal, de fato uma lesão à paz pública. Mas aí eu já voltei, já expliquei para vocês que essa ideia não é a que prevalece. A maioria da doutrina fala, né, insistentemente, que o crime é de perigo abstrato, que o perigo é presumido, então pouco importa se de fato existiu concretamente o perigo ao bem jurídico. Então, como é um perigo presumido, a gente não precisaria da comprovação do risco ao interesse tutelado penalmente, tá bom? Trata-se de um crime, pessoal, de um crime formal, tá? Um crime formal ou de consumação antecipada, eu não sei se vocês lembram dessa classificação, mas crimes formais ou de consumação antecipada é aquele que não precisa do resultado naturalístico para se consumar, ou seja, não é preciso que ninguém cometa o crime que foi ali incitado, tá? Só é preciso que o autor incite a prática daquele crime certo em determinadas pessoas, tá? Então, quando se torna ali público para indeterminadas pessoas aquele estímulo criminoso, o crime se consumou. Então, com a incitação pública, já a consumação do crime, mesmo que ninguém pratique o crime incentivado. A tentativa, ela só não é possível na forma oral. Na via escrita é possível. Imaginem, por exemplo, o sujeito é surpreendido quando se dirigia à rua com inúmeros panfletos e alguém impediu que esse sujeito distribuísse os panfletos, né? Como eu estava falando para vocês. Agora, na via oral é complicado. Ou eu falo ou eu não falo, né? Não tem como... Vou incitar e tentar e não conseguir, né? Ou eu concluo minha incitação ao crime certo, a indeterminadas pessoas, ou eu não incito, tá bom? A ação é pública, indeterminada, tá bom? E eu queria falar para vocês, só para a gente encerrar, de fato, algumas situações específicas, para que a gente não deixe em aberto. É importantíssimo que vocês lembrem que incitar ao suicídio, especificamente, nós temos um artigo próprio para isso, qual seja o artigo 122, induzir, instigar, auxiliar ou suicida. Vamos relembrar? Quem é o suicida? É um sujeito capaz. Então, se Ana instiga João, que é capaz, que consegue entender o que Ana está falando, então digo, João, pula do prédio, e João consegue, João é uma pessoa capaz, e ele pula do prédio e se mata, ou ele tem uma lesão grave, Ana vai ser punida pelo artigo 122, induzir, instigar e auxiliar o suicida. Ana, por que você falou desde que o suicida seja capaz? Porque se o suicida não for capaz, Ana está praticando a autoria imediata de homicídio. Só um detalhe a mais para que vocês recordem.
Ana, por que você falou se o suicida morre ou tem lesão grave ou gravíssima? Porque o próprio parágrafo do artigo 122 diz, se o suicida tiver, por exemplo, ele não diz, mas a gente entende por uma questão negativa, por via de exclusão, né? Se o suicida tem lesão leve, essa tentativa do suicida se suicidar não é punida para quem instigou ele a se suicidar. Então, quando o suicida só teve lesões leves, o legislador não vai punir nem quem induziu, nem, evidentemente, o próprio suicida, né? Porque o suicídio não é típico, apesar de ser antijurídico, tá bom? E o suicida mesmo nunca vai ser punido, tá bom? A gente não vai punir aí o sujeito que já tentou tirar a própria vida, até porque a pena não surtiria efeitos. E se ele conseguiu o objetivo dele, efetivamente que não teria como aplicar a pena para o morto, apesar de já ter tido aí na história do direito penal mortos, por assim dizer, no banco dos réus, mas aí são detalhes históricos para outros momentos dos nossos encontros. Queria lembrar para vocês também que podemos ter incitação à prostituição, tá? E aí a gente vai ter o artigo 228 do Código Penal, que seria o aliciamento, né, o favorecimento à prostituição. A gente viu, né, recentemente aí nos crimes contra a dignidade sexual, então não esqueçam, a gente tem em relação ao vulnerável e tem em relação aos maiores. Não esqueçam também que crimes que têm conotação política, que interfiram em relação à segurança nacional, nós temos a leizinha específica de segurança nacional, que é a Lei 7.170 de 83. Então, tem lá no artigo 23 a incitação a crimes que atentam contra a segurança nacional. Nós temos ainda, em termos de especialidade, né, incitar o preconceito, discriminação contra a raça, etnia, religião, a questão de nacionalidade. E depois, aí vocês têm que lembrar, né, dia 13 de junho de 2009, vamos recordar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Distrito Federal, que foi tão importante, né? Um tema aí importantíssimo para a inclusão aí da homofobia, né? Que demorou tanto para ser, já que a gente não teve lei, e essa foi a argumentação do STF, né? Foi incluído aí na lei, por assim dizer, do racismo. Então também está protegido aí, incitar a homofobia também estaria previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, tendo em vista que essa ação direta por inconstitucionalidade, por omissão do Distrito Federal, o STF ali cravou que, tendo em vista que não surgiu uma lei para punir essa homofobia, para tratar com esse tema que demorou muito, então essa lei agora do racismo passa a valer, né? E, por fim, queria lembrar o último tipo aí, penal em termos de legislação especial, que seria a incitação à indisciplina, desobediência e prática de crime militar, tá bom? Que vem previsto no Código Penal Militar, no artigo 155. O Código Penal Militar é o Decreto-Lei 1101 de 69, tá bom? Então, lembre-se que em relação a suicídio, prostituição, genocídio, Lei de Segurança Nacional, preconceito, prática de crime militar, quando você incita em relação a essas questões, a gente esquece o 286 e a gente vai para a lei mais específica, princípio da especialidade. Como dizia Nelson Hungria, né? Diante de elementos especializantes, a lei especial prevalece em detrimento da lei geral, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu encontro vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima.